A mensagem de hoje é uma continuação da de domingo passado. O tema é por que jejuar? E nós fizemos algumas perguntas: por que, para que, quando eu devo jejuar? O que a Bíblia fala sobre isso? Nós vimos que o jejum e a oração não podem mudar o desígnio de Deus. Nós vimos que Davi não foi ouvido quando jejuou por seu filho com Batseba. A razão nós já mencionamos aqui, não vamos fazer outra vez. Vimos também que Deus pediu, não atentou para o jejum nem para a oração em favor do seu povo. O Senhor determinou a Jeremias que ele não orasse pelo povo, porque ele não ia ouvir a oração de Jeremias por causa do pecado do povo. Nós vimos que, em primeiro lugar, jejuamos e oramos pelos enfermos. Segundo, jejuamos e oramos com expressão de tristeza, de pesar. Davi fez isso quando Abner foi morto pela espada de Joabe. Os habitantes de Jabes de Gileade jejuaram 7 dias quando Saul morreu. Em terceiro lugar, vimos que jejuamos e oramos em situações de perigo. Nós vimos que, ao ser cercado pelo inimigo, Josafá convocou todo o povo para jejuar. Vimos que, ao ver-se em perigo, Esdras, o sacerdote, jejuou e orou. Vimos que Mardoqueu, o povo judeu, e a rainha Esther jejuaram pedindo livramento. E essas pessoas todas citadas foram ouvidas quando elas se humilharam diante de Deus. Em quarto lugar, nós vamos ver hoje que jejuamos e oramos como expressão de arrependimento e quebrantamento. Acabe foi um rei perverso, um rei mau, sobretudo um rei que se deixou levar, sobretudo pela sua esposa, a rainha Jezabel, que era idólatra e realmente mandava nele e mandava provar. E então Elias confrontou o rei Acabe. Eu não vou projetar aqui o texto, apenas a referência por enquanto, que os irmãos me acompanhem atentamente. O texto diz assim: Acabe disse a Elias: então você me encontrou, meu inimigo? Eu o encontrei, ele respondeu, porque você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. E ele disse: vou trazer desgraça sobre você, devorarei os seus descendentes, eliminarei da sua família todos do sexo masculino em Israel, sejam escravos ou livres. Farei a sua família o que fiz a de Jeroboão, filho de Nebate, a de Baasa, filho de Aías, pois você provocou a minha ira e fez Israel pecar. E acerca de Jezabel, o Senhor diz: os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Os cães comerão os que pertencem a Acabe, que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. Depois temos um parêntese que diz assim: nunca existiu ninguém como Acabe, que, pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Mas o que aconteceu? Quando Acabe ouviu esta palavra, dita por Elias, ou melhor, dita pelo Senhor através do profeta Elias, ao ouvir a palavra de Deus, o rei Acabe arrependeu-se e humilhou-se com jejum e pano de sal. Aí você tem a referência aí, diz assim: quando Acabe ouviu essas palavras,
rasgou as suas vestes. Esse era um gesto que se expressava tristeza e pesar, tristeza mesmo. Vestiu-se de pano de saco e jejuou. Tirou as vestes reais e vestiu o traje o mais simples possível. Passou a dormir sobre panos de saco e agia com mansidão. Para alguém que era rei, todo posudo, todo cheio de si, realmente isso revela uma mudança de atitude, de comportamento. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias, ou seja, ao profeta Elias. Você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado de seu filho. Bem, o que queremos mostrar? É que quando alguém, ainda que seja uma pessoa perversa e má, e que estivesse a serviço do mal, induzido pela sua mulher, ainda que um homem como esse praticasse tantos males, ao ouvir a palavra de Deus, ele se deixou persuadir por essa palavra e ele se humilhou com jejum, com pano de saco, e mostrou tristeza pelo que fez e pelas consequências que adviriam do seu erro. E Deus viu isso e Deus atentou para isso. Então, muitas vezes, nós vamos nos ver em situações, quem sabe, espero que não seja esse o seu caso, mas se você tiver pecado, ou estiver ainda em pecado, e você ouvir a palavra de Deus e saber que o seu pecado não vai ficar sem trazer as consequências que todo pecado traz, e você se converter do seu mau caminho, então, e você se humilhar diante de Deus, com certeza Deus vai lhe perdoar, vai restaurar a sua vida. E o jejum é um meio de você expressar isso, não de maneira formal, não de maneira legalista, porque Deus não vê os atos externos, mas o coração. Se a atitude do coração é acompanhada também por atos externos, será sempre por Deus. Em quinto lugar, nós jejuamos e oramos para expressar arrependimento, mudança de pensamento e de atitude em relação ao pecado. É algo muito semelhante ao que vimos aqui, mas aqui é mais específico. O texto é de 2 Crônicas 7, 13 e 14. Se eu fechar o céu, é o Senhor quem fala, para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. A expressão se humilhar é usada nas Escrituras, especialmente no Velho Testamento, como sinônima de jejum. Humilhar-se diante de Deus é você parar de comer, é você abster-se de uma ou muitas refeições como expressão da sua tristeza e da sua dor pelo seu pecado. Então, se o texto diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, não há sentido em você jejuar sem orar. Eu sempre digo que o jejum deve vir acompanhado de oração. O jejum sem oração não tem sentido. Você jejua para estar com Deus, para falar com Deus e, sobretudo, para ouvir o que Deus tem a lhe falar. Mesmo que você não tenha nenhuma razão aparente para jejuar, quando você jejuar,
você deve estar predisposto a ouvir o que Deus tem a dizer, de bom ou, eu não vou dizer que Deus vai dizer alguma coisa má, mas Deus vai dizer o mal que precisa ser eliminado. Ele pode dizer, e vai ser bom para você. Pode não parecer bom, nem uma coisa boa a princípio, porque toda repreensão, toda correção não parece ser boa inicialmente, mas a palavra de Deus diz que ela vai trazer fruto. Mas se você então ouvir Deus, você vai orar, vai buscar a face do Senhor, e se você se afastar do seu mau caminho, Deus promete: dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Deus está falando para a nação, está falando para o seu povo, que poderia vir a ter escassez de chuva, e sem haver chuva não haveria alimento, não haveria produção de víveres. Então, quando o povo se arrependesse, se prostrasse, humilhasse diante de Deus e buscasse o Senhor de todo o seu coração, Ele perdoaria o pecado e mandaria as bênçãos, enviaria a chuva que voltaria a levar o povo a ter prosperidade e o necessário para as suas necessidades. Então, jejuamos para expressar arrependimento, mudança de pensamento e de atitude em relação ao pecado. Em sexto lugar, nós jejuamos e oramos para expressar arrependimento e pedir perdão em favor da nação. Nós temos a história de Daniel. Daniel era uma pessoa preparada, era uma pessoa entre alguns que foram levados na primeira leva que foi cativo para a Babilônia. Ele foi com eles. Ele mais outros jovens que com ele foram eram tementes a Deus, eram conhecedores das Escrituras, eram fiéis a Deus e foram. E lá eles foram colocados na presença do rei Nabucodonosor e foram elevados a posições importantes e serviram ao rei e se tornaram pessoas conhecidas do rei, importantes para o rei no contexto da nação, mesmo que tivessem sido levados como cativos. Eles foram elevados a uma posição de notoriedade e de destaque na nação babilônica. Mas Daniel na Babilônia, depois de 70 anos de cativeiro, quando estava prestes a terminar o cativeiro, ele leu as Escrituras de Jeremias e descobriu que o cativeiro duraria 70 anos. Então o que ele fez? Na Babilônia, jejuou, ele orou, ele confessou o pecado do povo e pediu perdão a Deus. Antes de ler o texto, nós temos que entender que as coisas acontecem através da oração. Deus diz: eu vou fazer. Agora Ele espera que eu e você oremos para que Ele faça. E Daniel fez isso. Ele soube que o cativeiro estava prestes a findar-se com base naquilo que Deus havia dito que faria. Mas ele sente, movido pelo Espírito de Deus, que devia orar. E ele ora. Ele não foi o único a orar. Muitos outros oraram com o mesmo propósito, com o mesmo empenho, para que o cativeiro fosse acabasse e que o povo pudesse voltar à sua terra. Mas ele faz uma oração através da qual ele confessa o pecado da nação, ele se humilha em favor da nação, ele jejua em favor da nação. Isso é próprio para nós, no momento que nós estamos concitando toda a igreja a jejuar e orar durante 21 dias. Não um ou outro, a igreja toda. Começamos isso no domingo passado.
Isso vai ser encerrado no dia 7 de outubro. Então vamos ver o que ele fez. O texto diz assim: Dario, filho de Xerxes, Assuero, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônico caldeu. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então, o outro slide diz assim: por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Veja, ele não tinha pecado, ele era um homem íntegro, mas ele estava orando em favor da nação. Você pode dizer: eu não tenho nada a ver com o que está sendo feito nessa célula, naquela célula, eu não tenho nada a ver com o plano que cada célula está elaborando para alcançar vidas. Eu diria que você tem tudo a ver, porque você está nessa igreja, porque você faz parte da igreja, você é parte do corpo de Cristo, e tudo que acontece aqui afeta você. Então, se você está aqui, você tem parte nisso, você deve se envolver neste propósito, mesmo que você esteja vivendo uma vida espiritual esplendorosa. Humilhe-se diante de Deus, humilhe-se pela igreja, humilhe-se por aqueles que vão, humilhe-se por aqueles que vão testemunhar. Mas o texto diz: por isso me voltei para o Senhor com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei. Agora você não vai ter o texto que eu vou ler aqui. Ele orou assim: ó Senhor Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Ele não tinha cometido pecado, nem era culpado, mas ele sente o pecado do povo, da nação, porque ele era parte do povo. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não temos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o teu povo. Senhor, tu és justo e hoje estamos envergonhados. E hoje estamos envergonhados, sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste, por causa da nossa infidelidade para contigo. O pecado de alguns atinge a todos. Se você peca, você não peca sozinho. Se você está na igreja, o seu pecado atinge toda a igreja. Nós e nossos reis e nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Não te demos ouvido, Senhor, nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. Cumpriste a palavra proferida contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Debaixo de todo o céu jamais se fez algo como o que foi feito a Jerusalém, uma devastação completa. Conforme está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, o nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades e obedecendo a tua verdade.
O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo que faz. Ainda assim, nós não lhe temos dado atenção. Ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje, nós temos cometido pecado e somos culpados. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação. Os nossos pecados e as iniquidades de nossos antepassados fizeram de Jerusalém, do teu povo, objeto de zombaria para todos os que nos rodeiam. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age por amor de ti, meu Deus. Não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-te percepção e entendimento. Então, Daniel confessou o pecado da nação, ele viu-se no pecado da nação, ele sentiu aquilo que significava esse pecado diante de Deus, ele se entristeceu pelo pecado do povo e ele se tornou por isso um intercessor habilitado para pedir isso diante de Deus. E Deus veio em resposta à oração dele, trazendo luz, trazendo revelação e dizendo o que ele faria. Então, eu creio que todos nós podemos jejuar e orar pela igreja. Podemos jejuar e orar, inclusive, para que aqueles pecados que aparentemente estão encobertos sejam trazidos à luz, não para a vergonha de ninguém, mas trazidos à luz pelo Senhor no coração de quem os cometeram, para que se arrependam, para que se convertam, para que não vivam uma vida superficial, uma vida hipócrita, uma vida religiosa, mas destituída de espiritualidade. Nós queremos crescer, não por crescer, queremos crescer porque é sadio crescer, porque é normal crescer, e se não crescemos é porque estamos doentes. Por isso precisamos clamar por um avivamento que traga confissão de pecado, arrependimento, quebrantamento, mudança de mente, mudança de atitude, amor pelos perdidos, desejo de falar de Jesus. Será que estamos satisfeitos com a vidinha que estamos vivendo?
Será que achamos que do jeito que está muito bom? Não, não está. Eu sei que não está. E você sabe que não está. Queremos ver pecadores se convertendo, queremos ver pessoas vindo a Jesus. Tantos estão precisando, carentes, necessitados, estão se perdendo, estão morrendo, estão indo para o inferno. E nós não podemos ver isso e deixar isso acontecer sem fazer nada. Podemos orar, podemos jejuar por mim, por você, por todos nós, quer estejamos vivendo uma vida assim, quer não, mas como igreja nós precisamos ser despertados, precisamos ser revestidos de coragem, ousadia e intrepidez para anunciar a palavra. Após o cativeiro, o povo ouviu as Escrituras, confessou o seu pecado, arrependeu-se e expressou tristeza pelo seu pecado. Neemias 9 diz assim: no 24º dia, o povo já tinha voltado para a terra prometida, já estava em Jerusalém. No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram um pano de saco e puseram terra sobre a cabeça, sinal de humilhação diante de Deus. Os que eram da descendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros, levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam, é outro slide, verso 3, e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas. E passaram outras 3 horas confessando os seus pecados e adorando o Senhor, o seu Deus. Veja, 3 horas lendo as Escrituras, depois 3 horas confessando os seus pecados. Eles não ouviram a palavra de Deus, depois foram embora da mesma maneira. Não, eles receberam aquelas palavras, eles entenderam que eles tinham pecado, como indivíduos e como nação, e que havia necessidade de conserto. E eles gastaram 3 horas confessando os seus pecados, um por um. Tinham ouvido a palavra de Deus e descobriram que tinham quebrado essa lei do início ao fim. Através do profeta Joel, Deus chamou o povo a voltar-se para Ele com jejum e lamento pelo pecado. Joel 2:12. Agora, porém, declara o Senhor: volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. O que significa isso? Que eu e você devemos nos humilhar, voltarmos para Deus em jejum, lamentando o tipo de vida que eu e você temos vivido, que está longe de ser o que Deus quer, e com pranto. Você já chorou diante de Deus, insatisfeito com a sua vida, triste porque o primeiro amor foi embora, aquela alegria que você tinha no início não tem mais? Você já chorou diante de Deus? Porque você não quer continuar a viver como você está vivendo. O Senhor continuou dizendo: rasguem o coração e não as vestes. Porque era muito fácil fazer isso, rasgar as vestes. Mas rasguem o coração, não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Não quer dizer que Deus se arrependa do que faz, mas quando nós mudamos de atitude, Ele não vou fazer o que ia fazer. Por quê? Porque houve arrependimento, houve mudança de atitude. Deus fala:
Olha, se você não mudar de vida, não vai vir coisa boa para você, porque eu não tenho parte no pecado. Mas se você arrepender, não vai vir nada, porque eu vou tirar o mal. O mal que estava programado para vir sobre você por causa do seu pecado, eu vou tirar. Esse é o arrependimento de Deus, se a gente pode assim chamar. Deus não se arrepende na realidade, Ele muda à medida em que nós mudamos. Se eu mudei, eu não tenho por que continuar a fazer o que Ele ia fazer em função do meu pecado. Todos nós estamos condenados por Deus ao inferno. Mas quando aceitamos a Jesus, essa condenação é retirada. O nosso pecado é removido, as nossas transgressões são apagadas. Deus não mudou. Quem mudou fomos nós. Quem mudamos? O texto continua dizendo: talvez ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada. O texto continua: reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo. Senhor, não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. Por quê? Porque o povo fez o que o Senhor disse que deveria fazer. Eu já estou terminando. Jonas profetizou a destruição de Nínive. E Nínive era uma cidade assíria. Mas quando Jonas profetizou a destruição de Nínive, o povo, o rei e todo o povo jejuaram, arrependeram-se, mudaram de atitude e a cidade foi poupada. O texto diz: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade, e a percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Outro slide. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam. Imagine o rei dar um decreto desse: ninguém pode comer nem beber mais. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa. É o 9. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. E o verso 10 diz assim: tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Mais uma vez usa-se a palavra arrependimento para Deus. Deus não é um Deus que se arrependa, a palavra diz, mas o arrependimento aqui é usado no sentido de que
Deus, em função do pecado, vai fazer uma coisa: se eu me arrependo, Ele deixa de fazer o que Ele ia fazer, porque eu me arrependi. Então, na realidade, quem se arrepende não é Deus, sou eu. O tempo todo Ele quer que eu me converta, Ele quer que eu mude de vida. É por isso que nós estamos aqui mais uma vez, para insistir com você. Junte-se aos que já estamos em jejum e oração em favor da igreja, em favor do projeto que a sua célula, ou mesmo que você não esteja em célula, que das células que estão envolvidas com esse propósito. Ore para que Deus revista cada um dos que estão envolvidos nesse projeto de poder, de unção, de autoridade, de ousadia, de intrepidez. Se houver pecado, que cada um confesse o seu pecado. Se houver algo a ser consertado, que haja conserto, que haja arrependimento, que haja quebrantamento, que haja mudança de mente, que haja atitude, que Deus derrame do seu Espírito de forma abundante sobre nós e nos capacite a fazer a sua obra. Que Deus prepare os corações que vão ser alcançados com a palavra, para que eles sejam receptivos, eles creiam na palavra, eles respondam à palavra de Deus, que o Espírito de Deus salve vidas e que nós tenhamos a alegria de ver Deus fazer essas coisas. Quando nos humilhamos diante dele e confiamos unicamente nele para nos capacitar. Concluindo, nós jejuamos e oramos para ouvir as Escrituras, para ouvir o Espírito de Deus, para expressar tristeza pelo pecado, para expressar arrependimento, para confessar o pecado, para expressar o desejo de mudar de vida. E finalmente, para que Deus possa fazer o que Ele sempre quis fazer, que é abençoar o homem. O que já é dele, e aquele que não é, para que ele seja salvo.